Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Dando continuidade às aulas de irrigação, hoje a gente vai falar de um outro método, né, chamado de irrigação localizada, né? Vamos abranger um pouco aí a questão do projeto agronômico, tá? Espero que vocês gostem, né? Então, estamos aí, né, numa etapa final aí das aulas, né, sobre irrigação. Acredito que as coisas, né, caminharam bem, né, com relação às aulas remotas. Espero que vocês tenham pelo menos aí absorvido um pouco aí dessa disciplina que é tão importante para o curso de agronomia. Então, dando início à aula de irrigação localizada, né, primeiramente o que a gente precisa entender, né, são as vantagens. Ah, primeiramente, a possibilidade de controle rigoroso da quantidade de água fornecida às plantas, né. O sistema de irrigação localizada é um sistema pontual, né, é um método pontual cujo qual a água ela é basicamente, né, irrigada bem, né, como se dizem, né, a grosso modo no pé da planta, né, ou seja, localizada nas raízes, né. Com isso, né, devido a essa localização, né, há uma grande economia de energia, né, basicamente, já que é reduzido aí a necessidade de grandes pressões para irrigar toda a área. Os sistemas são usualmente semi-automatizados ou automatizados, necessitando de menos mão de obra para o manejo do sistema. Normalmente, os sistemas de irrigação, os métodos de irrigação localizada, no caso, os sistemas, né, por gotejamento e microaspersão, são sistemas automatizados, né, que aí tem uma menor redução aí da mão de obra, já que basicamente a adubação e festa de irrigação, né, tem sensores para indicar quando se deve ou não irrigar, enfim. Então, uma série de tecnologias que vieram advindas aí da irrigação localizada. A redução da incidência de pragas e doenças e do desenvolvimento de plantas daninhas, né? Devido aí à irrigação ser basicamente localizada nas raízes, né, próximo às raízes, no solo, então a gente tem aí uma redução daquela área ali entre plantas, entre linhas, né, de plantas daninhas, né, devido àquela superfície ali não ser irrigada, tá? Permite a quimigação, né, a aplicação de produtos químicos via água de irrigação, né, uma das vantagens também, e a otimização do uso de fertilizantes devido à fertirrigação, né, já que a gente pode aí aplicar de maneira pontual nas raízes, né, quando, né, quiser, né, de maneira que durante o ciclo pode se ordenar aí a aplicação de fertilizantes de acordo com a necessidade da cultura, né, injetado basicamente no sistema de irrigação. Então, a otimização do uso de fertilizantes também é importante, né, devido ao que, né, numa adubação de fundação, se vier uma chuva elevada, né, pode carrear esses fertilizantes. Já na irrigação localizada, né, os fertilizantes estão solúveis, prontamente disponíveis, né, para absorção das plantas, e se houver aí uma questão de chuva, né, não vai comprometer, já que a gente pode espaçar a adubação via fertirrigação ao longo do ciclo. Então, pequenas quantidades são dosadas ao longo do ciclo, né, não de maneira, né, parcelada como adubação de fundação, por exemplo, né, e adubação tradicional. Então, isso é um uso interessante aí dos fertilizantes, tá? E a possibilidade de uso de água com maior sensibilidade, ou seja, né, a gente tem uma possibilidade de fazer um manejo aí com menor uso da água, né, em função aí de todas essas questões que eu falei da irrigação localizada, tá? Algumas desvantagens é um sistema, né, de alto custo inicial, né, devido à questão, né, da maior número de tubulações, por exemplo, né? Então, por isso, agrega um maior valor em relação aos custos, né? Elevado potencial de entupimento dos emissores, já que os orifícios dos emissores são pequenos, né? Então, é necessário aí um sistema de filtragem que, além de onerar, né, é extremamente importante, né, na irrigação localizada. É inviável em águas com altos níveis de ferro e carbono devido ao entupimento, né? E a manutenção com maior frequência, já que é um sistema aí com tubulações mais sensíveis, né? Com facilmente aí quebráveis, né? Como é o polietileno, tá bom? Essas são as desvantagens. Os componentes da irrigação localizada, a gente tem os emissores, que são os gotejadores ou microaspersores, linhas laterais, que são tubos de polietileno que suportam os emissores,
a linha principal, tubulação em geral de PVC, 35, 50, 75 ou 100 milímetros, e as linhas de derivação, aí, a tubulação em geral de polietileno, 35, 50, 75 milímetros. Um sistema de filtragem, né, que é essencial, e o bombeamento, né, no caso aí, de bombeamento, motor, bomba, transformador e etc. Tá? Então, aí vocês podem ver o exemplo aí de um sistema de irrigação localizada, cujo qual a gente indicou aqui, né, tem uma motobomba, né, cabeçal de controle, é aqui que a gente vai injetar os fertilizantes através de injetores, né? E também fazer a questão da controle da pressão, do manômetro e etc. Né? A linha principal e as linhas de derivações são tão importantes, né? Que elas é que conectam as linhas, né, laterais, que são essas aqui, né? Vocês estão vendo, né? Então as linhas de derivação, né, elas conectam aí as linhas laterais, que são as responsáveis aí pela irrigação. Então, um componente importante que entra aí é a linha de derivação, né, que é mais um cálculo que é necessário aí se fazer, né, na irrigação localizada. Os filtros, né, que podem ser aí filtros de tela, como aqui no exemplo, que basicamente evitam partículas maiores de serem inseridas dentro do sistema. E aí, filtros de areia, né? Precisam de retrolavagem, são compostos de cascalhos, areia, né? E ainda são utilizados. A grande questão é que os filtros eles contribuem com a maior perda de carga. Então, o dimensionamento do sistema de irrigação deve passar também para os filtros, pelo sistema de filtros, né? Não sendo projetáveis sistemas de irrigação e depois se colocar o filtro. Isso não é interessante. Então, o mais interessante é que a gente faça o dimensionamento já inserindo os filtros, né, no sistema de irrigação, tá? Bem, dentre os sistemas, né, apresentáveis no método de irrigação localizada, temos aí a irrigação por gotejamento, né? A ação do gotejador nesse sistema é a de dissipar a pressão da água, descarregando no ambiente uma vazão pequena e uniforme. São pequenos orifícios, né, que formam aí como vocês estão vendo nessa figura aqui, uma área molhada, né, que é tão necessária para a absorção de água pelas culturas, ou o bulbo molhado, conforme aqui, né, mostrado na figura B, certo? Então, na superfície molhada, né, e com a relação da umidade do solo, a gente tem a formação do bulbo, que são, né, formas úmidas, né, que ficam apresentadas no solo, que tem diferentes formas aí. A gente tem aqui o solo arenoso para solo franco e solo argiloso, né, ou seja, temos diferentes formas aqui de bulbo úmido, né, de acordo com a textura do solo, tá? E aí os gotejadores eles podem ser inline e online, né? Então esses gotejadores fora aqui, né, são os online, né? Normalmente eles são furada, né, o polietileno, a fita gotejadora e inserido aí, né, esse gotejador, ou são gotejadores de amino de fábrica, como esse segundo, né? São os inline, né? Percebam aqui, né, um labirinto, né, que dissipa a pressão e aqui por fim um orifício, né, em que se sai aí a água, né? Então, de maneira frequente, tá? A irrigação por microaspersão é basicamente um aspersor com menor pressão, né, menor potencial de vazão, um pequeno aspersor, né, é uma alternativa de irrigação intermediária entre a irrigação por aspersão convencional fixa e a irrigação por gotejamento. E é bastante utilizada na irrigação por microaspersão em sistemas na fruticultura, né, como a videira, enfim, na produção de uva e etc. Então, a depender aí da questão da cultura, né, um sistema ou outro deve ser empregado, né? Por exemplo, para solos arenosos, né, na fruticultura, não é muito interessante, né, o gotejador, já que o bulbo, né, ele vai formar aí, né, um sistema mais ovoide, um bulbo úmido mais ovoide, né? Formado um bulbo úmido mais ovoide, que não contempla todas as raízes, enquanto a microaspersão ela pode fazer esse papel aqui na figura 2, né, conforme está mostrado, né, estão sendo mais indicadas aí. Então, cada sistema, né, ele é indicado, né, para uma condição. Então, nesse caso aqui é um exemplo de sistema de irrigação localizada que são aplicáveis aí na fruticultura. A uniformidade da irrigação ela deve ser bastante alta, né? Já que estamos falando de pequenas vazões, então
né? Qualquer desuniformidade não pode prejudicar o sistema. São sistemas extremamente eficientes, né? Então com eficiência acima de 90%, né? E a lixiviação, né, dos sais ela é feita acrescentando-se uma lâmina a mais, conforme, né, preconizado anteriormente aí nas aulas de drenagem, certo? Bem, o projeto de irrigação localizada ele contempla igualmente como um projeto de irrigação por aspersão, duas etapas: o projeto agronômico, que seria o cálculo das necessidades de água, e a determinação das doses, frequência e tempo de irrigação, número de emissores por planta e vazão do emissor. O projeto hidráulico, né, o dimensionamento hidráulico do sistema de irrigação localizado é idêntico ao sistema de irrigação por aspersão. A única diferença é que geralmente as linhas laterais, né, tubulações que contêm os emissores, possuem aí, né, um, uma linha de derivação, certo? Então isso é importante falar que nesse caso a gente vai ter que acrescentar aí uma linha a mais, que seria as linhas de derivações, ok? Bem, com relação ao projeto agronômico, a peculiaridade, né, seria o que, primeiro, que o sistema de irrigação localizada, né, normalmente, os sistemas de irrigação localizada, como gotejamento e microaspersão, normalmente o cálculo da irrigação necessária, né, irrigação real necessária, é feito pela evapotranspiração da cultura e não feito aí pelo cálculo da umidade do solo. Né? Por quê? Primeiramente, né, são irrigações mais frequentes, precisam ser realizadas com turno de rega no máximo de 3 dias, e ainda é muito, né? Então, por isso, é preciso repor essa lâmina rapidamente, tá? Então, nada mais preconizável, mas calculável de maneira mais pontual do que a evapotranspiração. Então, o manejo da irrigação localizada é normalmente feita aí via demanda evapotranspiratória, né? Ou seja, demanda de clima, via clima. Então, o manejo da irrigação é feito por via clima, normalmente aí na irrigação localizada, tá? Então, a gente tem aí o cálculo da evapotranspiração de referência, como vocês já sabem, por métodos de equações empíricas, né? Ou pelo tanque classe A, né? A eleição do KC de acordo com o estágio fenológico da cultura, calculando assim a evapotranspiração da cultura, né? Que é igual ao KC vezes a evapotranspiração de referência. Contudo, devido a gente não usar toda a área, né? Como a gente falou, só a parte aí do sistema de plantio, então a gente tem um coeficiente de localização chamado de KL, né, que vai ser adicionado à evapotranspiração da cultura, tornando esta como evapotranspiração localizada, que vai ser igual à irrigação real necessária, tá bom? E por fim, a irrigação total necessária vai ser a divisão da evapotranspiração localizada pela eficiência do sistema, certo? Então, dando um exemplo, né, para a gente começar, eu vou hipoteticamente aqui um exercício, né, cujo qual a gente está falando aqui que o cálculo da evapotranspiração e eleição do KC para a cultura aí, né, no caso aí laranja, né, hipoteticamente falando, cujo qual eu tenho um espaçamento entre plantas e entre linhas e entre plantas, né, de 6 por 4, certo? E o diâmetro da copa dessa árvore, desse arbusto, seria de 4 metros, tendo uma aí para Fortaleza, região de Fortaleza, uma evapotranspiração de referência de 4,5 milímetros por dia e também um KC de 0,75 para a fase atual. Sabendo disso, a gente sabe que a evapotranspiração da cultura, né, é calculada pela evapotranspiração de referência vezes o KC, né? Então, para a gente saber a evapotranspiração ou irrigar através de um método localizado, a gente precisa saber qual é o coeficiente de localização, que vai levar em consideração o espaçamento entre linhas, no caso da laranja, né, 4 metros, e o espaçamento entre plantas de 6 metros. Ou seja, o KL, né, o coeficiente de localização, ele vai ser igual a S, que seria a relação entre a área molhada e a área total, mais 0,15, ou seja, 15% de 1 menos S, né, que seria da relação entre área molhada e área total. Ou seja, basicamente a gente vai acrescentar um pouquinho a mais, né, no valor da relação entre área molhada e área total, né, um valor de quase 15%, né, para ser o meu KL. Então, KL, ou coeficiente de localização, basicamente é a relação entre a área molhada e a área total de cultivo, tá? Qual é a nossa área molhada nesse caso? A nossa área molhada, né, é a projeção da copa, conforme vocês estão vendo aqui. Então, nesse caso, hipoteticamente, nossa copa aí tem diâmetro de 4 metros, né? Então, essa é a nossa área molhada.
Então, qual é a nossa área molhada aí? A gente vai representar pela área de um círculo, né, com um diâmetro de 4 metros, ok? Então, calculando a evapotranspiração da cultura da laranja, né, então a gente vai ter aí, né, a laranjeira, né, 4,5 da evapotranspiração de referência e 0,75 do KC da cultura, tendo esse valor aqui como a evapotranspiração da cultura, certo? Sabendo que a S é a relação entre a área molhada e a área total, temos que, né, o diâmetro da árvore, nesse caso da copa da árvore, é de 4 metros, então a gente tem uma área molhada de 12,56 metros quadrados. E a área total, o espaçamento entre linhas e o espaçamento entre plantas, tendo aí uma área, né, por planta de 24 metros quadrados. Então, uma relação entre a área molhada e a área total vai ser igual a 0,52. Portanto, né, o coeficiente de localização vai ser 0,52 mais 15% da área seca, que é a relação entre 1 menos S. Né? Então, a gente tem aí um coeficiente de localização de 0,59. Certo? Então, para a gente, tecnicamente, o que é que o coeficiente de localização é? Numa área total representada por 1, né, ou por 100%, né, apenas 59% será molhada. É basicamente isso. Repetindo, né, numa área que representa 100%, apenas 59% será molhada ou irrigada. É isso que o KL quer dizer. Tá? Então, devido a isso, a evapotranspiração localizada vai ser a ETC vezes o coeficiente de localização. Né? Temos aí uma evapotranspiração localizada de 2,01 milímetro dia. Essa aí é a nossa evapotranspiração localizada. Se a gente quiser saber o volume, é só calcular pela área da planta, né, conforme a gente falou, e aí vai ter aí, né, o volume aplicado por planta. Ok? Bem, então nesse caso, né, a lâmina de irrigação ou IRN, irrigação real não necessária, né, ela pode ser calculada pela evapotranspiração localizada, né, ou seja, uma demanda via clima, cujo qual os valores já foram apresentados e a gente tem aí a adição do KL, conforme explicado anteriormente. Ou pode ser também, né, da outra forma, né, a IRN ou irrigação real necessária, clássica, que seria, né, através aí da umidade do solo. Então, para a evapotranspiração medida, né, no campo, a evapotranspiração medida, a IRN ela vai representar tecnicamente o somatório das evapotranspirações aí medidas. Né? Se for um turno de rega de 2 dias, então vai se somar aí as duas evapotranspirações, do dia 1 e do dia 2. Se o turno de rega for de 3 dias, vai ser o somatório das 3 evapotranspirações, dia 1, dia 2 e dia 3. E assim por diante. Enquanto na IRN, o monitoramento da umidade do solo, né? E os demais parâmetros, adicionando aí o coeficiente de localização, né, nessa IRN, tá? A ITN vai ser chamada de irrigação total necessária localizada, mas que basicamente é a IRN localizada dividida pela eficiência do sistema de irrigação. Um outro exercício, né, que a gente pode ver esse aqui, para poder reforçar essa questão do manejo da irrigação via clima. Certo? Então, ó, em uma área cultivada com mangueiras, né, obteve os seguintes dados para o manejo da irrigação. Primeiro, espaçamento 8 por 8, né, 8 entre plantas, 8 entre linhas, e o diâmetro da copa de 6 metros. E a evapotranspiração de referência no primeiro dia seria de 8,6 milímetros por dia. E a evapotranspiração de referência do segundo dia de 7,4 milímetros dia. Tendo o KC da fase fenológica das mangueiras no momento de 0,8, né, temos aí um turno de rega de 2 dias, ou seja, a irrigação real necessária localizada seria o somatório das evapotranspirações localizadas da cultura, certo? Então, calcule a IRN localizada e a ITN localizada, sabendo que a eficiência do sistema é de 0,9 a 90%. Então, como esse exemplo, temos aí, né, que S é igual a área molhada, dividido pela área total. Portanto, né, a área molhada, já que o diâmetro é de 6 metros, então a área molhada seria de 28,27 metros quadrados. Tendo aí, né, um valor, né, de S de 0,44, né, pela relação entre área molhada e área total.
e um KL de 0,52. Só confiram os cálculos para ver se está tudo certinho, tá bom? Bem, se a evapotranspiração da cultura do primeiro dia vai ser igual à evapotranspiração de referência, vezes o Kc, como a gente já sabe, 8,6 vezes 0,8 vai dar igual a 6,88 milímetros dia. E sua evapotranspiração localizada vai ser a multiplicação dessa evapotranspiração da cultura pelo coeficiente de localização, que no nosso caso, né, é 0,52, como vocês estão observando, certo? Bem, a evapotranspiração da cultura no segundo dia foi de 5,92 milímetros dia, portanto, né, utilizando normalmente o KL, a evapotranspiração da cultura localizada seria de 3,07 milímetros dia. Sabendo que a IRN é o somatório das evapotranspirações, eu tenho aí 3,57, né, mais 3,07 igual a 6,64 milímetros. Então, a irrigação total necessária seria igual a 6,64 dividido por 0,9. Então, 7,38 milímetros, né, seria aí a minha irrigação total necessária localizada. Esse seria o valor aí, né, da lâmina de irrigação necessária, tá bom? Um segundo exemplo seria com a umidade do solo, né, ou seja, o manejo via solo. Então, nesse caso, né, sabendo aí que as goiabeiras, no nosso exemplo, teria espaçamento de 9 por 10, um diâmetro da copa de 7 metros, né, umidade da capacidade de campo e ponto de murcha permanente, né, nos valores respectivos apresentados, e aí, né, a base de massa, e aí a profundidade do sistema radicular de 60 centímetros, né, o fator de disponibilidade de água de 0,6 e a densidade do solo de 1,25 gramas por centímetro cúbico, sabendo que a eficiência é de 90% ou 0,9 decimal. Vamos calcular aí a IRN e ITN, né? No caso aí localizadas, certo? Bem, sabendo que S, né, que é a relação entre área molhada e área total, é de 0,42, temos aí um coeficiente de localização de 0,51. Utilizando o coeficiente de localização na IRN, que vocês já sabem calcular, né? Umidade, né, na capacidade de campo, menos ponto de murcha permanente, vezes a densidade do solo, vezes a profundidade do sistema radicular em milímetros, F é o fator de disponibilidade de água, e aí o nosso KL, o coeficiente de localização, que é o mesmo desse, né, que vocês estão observando. Temos aí, né, um valor de lâmina, desculpe aqui, errei um pouquinho, de 22,95 milímetros. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo, né? Roubou não. De 22, agora melhorou, 22,95 milímetros. Essa seria a nossa IRN. Portanto, né, nossa ITN seria de 22,95 dividido por 0,9 ou 90%, né, tendo esse valor aí de 22,25 milímetros, o valor da irrigação total necessária. Então, pessoal, o que a gente conclui aí com a nossa aula, né, que a irrigação, né, localizada, nesse caso, o manejo dela, né, o manejo da irrigação localizada, ela pressupõe, né, só irrigar uma área de interesse, que seria a área molhada, né, tendo a área total, né, sendo desprezado na área total aquelas regiões mais secas que não é de interesse da cultura, né, que seria o espaçamento entre linhas, né. Então, diferentemente da irrigação por aspersão, que basicamente molha toda a área, a irrigação localizada ela se restringe à linha de cultivo, à linha das plantas, o que faz com que esse sistema, né, tanto o gotejamento como a microaspersão, reduza o consumo de água, né, na área, porque eu tenho uma área seca ali que não vai ser muito irrigada, né, e não é de interesse ser irrigada. Por isso que em alguns programas vocês verem, né, dizem que a irrigação localizada ela consome menos água, é justamente aí pela relação entre área molhada e área total, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Essa videoaula vai estar disponível no link do Siga, avisem a seus colegas, a aula, assim como os exercícios também, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Caso não, por favor, mandem um e-mail para mim. Tenho respondido todos os e-mails com menos de um dia de antecedência, tá? E no mais, espero que vocês estejam bem e com saúde. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.